Agora, Thaís Arbex, Haddad teve um pouquinho mais de trabalho do que ele esperava na aprovação desse marco fiscal. Ele achou que o Senado ia ser um passeio e não foi. Thaís Arbex está com um probleminha no áudio dela e aí ela está trocando de microfone com o Yuri Pita. Acho que estão me ouvindo. Agora sim, querida. Me ouviram agora? Sim. Pois é, Raquel, Fernando Haddad, ministro da Defesa, está na África do Sul com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o que eu consegui apurar é que ele passou a madrugada, lembrando que eles estão às 5 horas na frente da gente, madrugada falando com os líderes aqui da Câmara na noite passada, né? De terça para quarta-feira. De segunda para terça, já me perdi nas datas aqui. Para tentar viabilizar a votação desse arcabouço. Por quê? Porque o cenário ficou muito ruim na semana passada, Raquel. Depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou a reforma ministerial por causa de uma série de questões que ainda precisam ser fechadas, havia uma preocupação no Ministério da Fazenda sobre a possibilidade do arcabouço nem sequer ser votado nessa semana aqui na Câmara. E aí Haddad se empenhou pessoalmente. Havia, inclusive, uma preocupação com o fato de tanto Lula quanto ele estarem fora do país. E aí ele passou a madrugada telefonando, passou a madrugada praticamente acordado, falando com líderes para conseguir viabilizar essa votação. E lembrando também que há uma preocupação de Fernando Haddad, do ministro da Fazenda, muito específica com a tributação das offshores, que isso ainda é um tema pendente de resolução. Para quem não está acompanhando, esse tema entrou na medida provisória do salário mínimo. Arthur Lira não gostou, desceu quadradíssimo ali para ele. A inclusão desse tema numa medida provisória do salário mínimo e aí agora há uma discussão de como destravar essa proposta, porque na avaliação do Ministério da Fazenda não existe plano B para fazer uma compensação para aquela ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. Então, Haddad atuando em duas frentes. Primeiro, essa do arcabouço, que, ao que tudo indica, eu e Yuri estamos aqui no Congresso, perguntamos para deputados, parece que vai votar sim. E aí vem a segunda etapa, Raquel. E olha, tá gerando polêmica, pelo menos aqui dentro do 360, se foi ou não foi derrota do governo, Naca de um lado e Yuri Pita do outro, e o Gustavo Uribe me pediu a palavra. Gustavo Uribe, a gente está com um tempo curtinho, mas trago você, conta. Nesse caso, eu concordo com o Fernando Nakagawa, porque Alexandre Padilha falava diretamente a todos os líderes partidários. Se há algo que tem que ser aprovado, são as despesas condicionadas. A gente nem faz questão de Fundeb, nem questão de Fundo Constitucional da Segurança Pública. E eu flagrei aí no Salão Verde uma conversa entre Cláudio Cajado com Fernando Haddad, que Fernando Haddad puxou a orelha de Cláudio Cajado. Disse, olha, tem que aprovar a despesa condicionada. E aí Cláudio Cajado foi direto, disse, eu nunca prometi aprovar essa emenda. O acordo era aprovar o que tinha na Câmara dos Deputados. Mais que isso, se for falar de LDO para liberar recursos, você vê na LDO. Você não vai mudar o arcabouço fiscal por isso. Então, eu considero, pelo menos pelo que eu ouvi dos dois, que foi uma derrota, sim, para Alexandre Padilha e para Fernando Haddad.